Boa noite, aqui é o Al McAllister. Estamos dando início à nossa reunião Sou Bem, perguntas e respostas sobre diversos assuntos, coisas que a gente tem lá no site Sou Bem e também sobre Ho'oponopono, EFT, inclusive porque nós estamos realizando um evento aqui no Rio de Janeiro no próximo sábado, dia 18. Mas eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante, tá? Então, boa noite, Ana Lúcia. Lembrando que hoje nós não fazemos subir no portal, é mais um encontro onde a gente pode falar sobre Ho'oponopono, EFT e os outros assuntos, como eu disse, que temos no site soubem.com. A sessão que a gente realizou ontem, onde inclusive fizemos algumas rodadas de EFT, que são os toques nas regiões de meridianos, para liberar padrões muitas vezes travados e padrões de dificuldade, sofrimento, pontos de vista de memória, geralmente. É, essa sessão, o registro dela já está no nosso canal no YouTube. Quem quiser assistir, e inclusive a subir no portal tem um acompanhamento de música para suavizar o processo, é só acessar lá. Através do soubem.com tem um ícone que diz canal do YouTube. Clica ali e tu é levado para o nosso canal. E se fizer a busca no YouTube é com o meu apelido, Al, a L e o sobrenome McAllister. E aí tu abre diretamente no nosso canal. Então, lembrando que dia 18, sábado, agora a gente vai fazer um workshop de EFT com o Ho'oponopono. O grande diferencial é porque tem pessoas fazendo EFT inserindo o Ho'oponopono, com certeza. A gente faz isso já há mais de 10 anos em vivências e workshops. Mas essa é a primeira vez em 10 anos que vão fazer um workshop específico de EFT, mostrando como a EFT foi desenvolvida, como chegamos, perdoe, como chegamos nessa EFT, que ela é simplificada e bastante objetiva em termos de como fazer as rodadas, as frases a serem ditas e como realmente aplicar o Ho'oponopono ali. E o que a gente vai apresentar nessa pauta de sábado é a história da FT, como eu desenvolvi a FT no portal com o Ho'oponopono. Então, é a base teórica, digamos assim. Depois, na parte da tarde, a gente vai fazer a experiência mesmo. Embora no início já fazemos a subida ao portal para colocar a pessoa dentro dessa sintonia, vibração no portal. Porque aí fica bem mais fácil assimilar, entender o que vamos abordar no workshop. E na parte da tarde, conversando, a gente vai tratar algumas questões que as pessoas vão trazer naturalmente e exemplificar como o que chamamos de personagem determina as limitações na vida das pessoas. Limitações em todos os sentidos, né? E são coisas que praticamente todos passam, uma vez ou outra na vida. Tem questões de autoestima, problemas em relacionamento, a questão de prosperidade, de escassez financeira, tem vários aspectos que volta e meia aparecem. E a EFT facilita se chegar no cerne da questão e aplicando o Ho'oponopono, tudo muda para melhor. Não tem como piorar. Então, nós vamos abordar isso, trazer esse conhecimento para os participantes do workshop no sábado, dia 18 agora.
Só ver aqui quem mais. Ok, ok. Ana Lúcia colocou o link do nosso canal. Scarlett já está presente também. As informações são através desse número aqui, que é o WhatsApp da Scarlett, ela sendo a administradora, ela atende, ela tem as informações relativas a esse evento, esse workshop sábado. A Sônia diz: tenho me sentido muito bem ouvindo o senhor e falando sempre as palavras-chave. Vou comprar os livros indicados aqui. Tudo bem. E baixe o e-book, né? O e-book gratuito é a base, é o mais importante, porque ali tem a orientação para a prática bem objetiva, fácil. O nosso livro, que é o Descoberta do Ser, que eu tenho aqui comigo, deixa eu até mostrar, faz tempo que eu não mostro o livro. Esse livro a gente lançou em Porto Alegre, é a Descoberta do Ser, Ho'oponopono Portal Descoberta do Ser, e ele é um relato, vários depoimentos e síntese da prática do Ho'oponopono aqui no Brasil. Eu comecei isso com essa pintura desse girassol, e que vocês podem ver lá no site ho'oponopono.com.br. Ele começou com a venda desse cartaz. E as pessoas começaram a me perguntar como é que se faz e tudo mais. E dentro do que eu tinha combinado com o Dr. Lênin, eu fiz um fórum. E esse fórum existe até hoje, ali fica registrado as experiências das pessoas e coisas que foram aparecendo. E a partir daí tudo tomou uma vida própria, em termos do meu envolvimento com isso. E se transformou realmente num trabalho, uma coisa que eu me dedico bastante tempo e desenvolvo ferramentas, produtos relacionados a isso, a partir desse pôster, o primeiro pôster. Então, esse livro, ele tem toda essa coisa do Brasil mesmo, da experiência, e não é uma repaginação de material estrangeiro, principalmente americano. Mas tem algumas coisas que esclarecem o posicionamento da entidade que é responsável pelo copyright e material do próprio Dr. Len. O Dr. Len está aposentado, ele não ministra mais os seminários e cursos de Ho'oponopono. E há outras pessoas fazendo isso. Eu não tenho nenhum vínculo em função de algumas questões que aconteceram e que, inclusive, relato aqui nesse livro, e temos também disponível no próprio fórum. Mas o livro é bastante interessante. Nós agora estamos preparando um novo livro e deve já estar sendo lançado o ano que vem. Então é uma questão de tempo, mas esse aqui é o essencial para a prática dentro desse ponto de vista de Brasil mesmo, e é bem interessante. Então, quem quiser, vai lá no souber.com ou peça para a Scarlett e você pode receber esse livro, tá? Então, grato aí, Sônia, pela lembrança. Regina Selle, Mendes Mota, boa noite. Tatiana Rocha, escolhemos as frases para realizarmos a EFT. Como escolhemos as frases? Pois é. Nesse workshop eu vou mostrar. Tem uma base que se usa, lógico, só que como a gente entra dentro de uma sintonia com o divino em nós, através do portal, a intuição ela fica aguçada. A pessoa realmente ela percebe na sequência como colocar o Ho'oponopono e o que falar. É importante sempre estar atento ao fato que o que se fala através dos toques e tudo mais é sempre no presente, tá? Reconhecendo que a coisa está acontecendo,
tem um incômodo ali, tu não está negando aquilo, tu reconhece que está ali, porque isso traz a memória que está no comando e que gerou aquele cenário, traz aquela memória ou memórias à luz, a serem expostas à luz. Aí o sentimento, ele muitas vezes, ele vem bastante forte à tona. Aí aplica-se o Ho'oponopono e utilizando os toques e vai se falando. Então é uma coisa intuitiva mesmo, tá? E no portal a pessoa percebe que é muito difícil ela entrar nessa coisa egóica de controle, de ela estar fazendo pela pessoa, com a pessoa. Não. É nela, a limpeza é nela mesmo. E quem é terapeuta aprende, então, através dessa EFT, como lidar com essas questões de memórias compartilhadas para poder se manter protegido, porque quando tratamos de uma pessoa com EFT, então agora estou falando do ponto de vista terapêutico, nós estamos lidando não só com a pessoa e todo aquele conjunto de memórias que ela carrega com ela. Então a pessoa chegou para ti porque tem algo em ti que precisa ser limpo, com certeza. Tem umas correspondências, não é coincidência. Mas tu precisa entender que tem toda uma carga de memórias de família, memórias ancestrais e os agregados que acompanham. O que são esses agregados? Dependendo da situação em que a pessoa está, pode ser questões psíquicas, psicológicas, pode ser questões de saúde. Tem coisas, formas de pensamento que expressam energias muitas vezes antigas e que acompanham famílias e grupos de pessoas. Então, o terapeuta, quando ele está lidando com aquilo, ele precisa ter muito cuidado, justamente para processar isso, deixar a coisa passar, fluir e não reter. Se reter, ele tem a questão da toxicidade dessas emoções, desses registros, memórias, que podem realmente deixar a pessoa debilitada. Então, requer muito cuidado, requer discernimento. Não é só falar, tocar e achar que vai resolver a questão. Não, precisa ter muito cuidado mesmo quando lidando com o próximo. E o portal te dá essa segurança, porque o ego ele não consegue acompanhar. Chega um ponto ali que o racional, que depende justamente de dados próprios, egóicos, não consegue levar a coisa adiante. O ego ele perde essa capacidade. Então a pessoa ela pela inspiração ela vai na questão mesmo com facilidade e sem esse envolvimento sentimental. E o processo ele é bem mais fácil. Tá? Agora, quando a pessoa está se tratando, também pela intuição, ela vai perceber. Ela vai perceber coisas que têm a ver com querer mesmo ou percepção de necessidade. Quando a gente faz as coisas dentro da necessidade, geralmente se está vibrando uma coisa mais para baixo. E isso dificulta a mudança de qualquer padrão. E é importante estar acordado para isso. E o portal te dá essa condição de se enxergar naquele lugar, vinculado à memória. E a memória, ela aparece e aí é limpeza. Pede-se a limpeza em cima do que está se apresentando. Então, as frases que tu vai escolher, elas vão vir para ti através de uma base que tem lá nesse e-book gratuito do FT, que tu baixa no Sou Bem, tem um e-book gratuito que mostra como fazer essa EFT. Agora, no workshop é uma coisa mais aprofundada e a partir de todo um histórico de experiência, de coisas que auxiliam a pessoa a observar, pedir a limpeza e ter realmente resultados
com o processo da EFT. Tá? Então, é basicamente isso. Grato, Tatiana. Fernanda Rocha entrou, Valéria, quero adquirir o livro Marco Zero. O Marco Zero é o segundo livro do Joe Vitale sobre o Ho'oponopono. O primeiro foi Limite Zero. No Marco Zero ele abre geral, porque no primeiro ele estava com um vínculo com o Dr. Len e havia questões de copyright relacionadas a certos assuntos. Então ele limitou um pouco a abordagem de alguns assuntos. No Marco Zero já está mais aberto, eu não sei qual o motivo, e tem umas informações interessantes no Marco Zero. Mas para adquirir, vai no Amazon.com e tu pode encomendar. Ele está disponível em Kindle, né, que é a versão digital, ou o livro em si. Tá? Nas livrarias aqui no Brasil eu acho meio difícil encontrar, porque já faz acho que 3 anos que ele foi publicado, então a segunda edição não sei se teve, depende só em sebo se consiga esse livro. Tá bom? Maria Denise Rabuski, boa noite. Ana Paula, muito triste hoje. Depois deixa eu ver aqui, tá? Tatiana, seria conexão com o divino, com o cosmos, isso? O que é o portal? O portal é o nome que apareceu essencialmente para esse lugar que é onde a gente tem a consciência do agora. É a presença, a tua presença no agora, é o reconhecimento desse fluir do divino em ti. Tá? Esse é o portal. É a consciência do agora. E quando a gente está consciente no agora, as memórias elas não têm vez, porque tu vê claramente os artifícios, artimanhas, truques que elas engendram, tentando te manter ali vinculado a elas. Né? Por quê? Porque elas dependem dos teus sentimentos, das tuas emoções, principalmente medo, raiva, angústia, tudo isso é alimento, é o que sustenta a memória e mantém ela ali no poder. Mas é o teu poder, tu que está passando o poder para ela. Então é importante ver isso, desvendar isso para ficar livre. No geral, isso a gente falou ontem, é memória fazendo a limpeza. Tá? Eu tenho visto um monte de apresentações, vídeos, as pessoas falando sobre Ho'oponopono, cada uma com uma opinião sobre como fazer, o que fazer, e dizendo, é ok, usar o japamala, porque tu se sente bem com isso. Agora, a pergunta base é, quem é que está fazendo a limpeza? Por que tu se sente bem com aquilo? Quem sou eu se sentindo bem com aquilo? Essa é uma ferramenta básica do portal. Quem sou eu? Quando tu faz a pergunta, a memória ela vem à tona, ela aflora. Com o quê? Um discurso, uma explicação, uma desculpa, um significado. Essas são as questões que nós utilizamos na EFT, inclusive. Tá? Então, é simples. Ho'oponopono, como a gente ensina, mostra, exemplifica, é simples. Não precisa de todos esses artifícios, esses apetrechos todos, artefatos históricos mentais, como diz o Dr. Len. Não precisa. Isso aí é enfeite, é passatempo, é para a pessoa se ocupar com coisa que não leva a nada. Ela acha que ela está fazendo limpeza, mas não está. É a memória limpando. Pode até sentir uma coisa boa de realização, mas é superficial. É uma motivação que está vindo através de um objeto, de um conceito, e não é a coisa realmente do coração. Então, o que se vê mais no YouTube atualmente é isso. Várias opiniões sobre o que está sendo feito como Ho'oponopono. Não é Ho'oponopono. Não é Ho'oponopono. Ho'oponopono tem a ver com o nome em si, sendo a composição de duas palavras em havaiano. Ho'o significa causa
E pono é efeito, e quando ele é duplicado, pono é perfeição, causa perfeição. Agora, a perfeição não é algo imaginado por nós, é algo que já existe. Entendeu? Então não dá para imaginar algo para substituir o que está aparentemente errado conosco. Não é por aí, não é uma reprogramação. Isso não só existe no âmbito de memória. Por isso que fica se tratando memória. É memória tratando memória. E nisso sempre tem uma negociação. E nessa negociação, a memória sempre ganha. Então, seguimos em frente. O portal é conexão com o divino mesmo. É o lugar onde tu reconhece a conexão. Não é que tu faz a conexão já existe, sempre existiu. Mas a gente não está atento a isso porque estamos ocupados com esse conceitual todo de memória. Fabiana, boa noite. Já acompanho faz tempo o trabalho de vocês, mas mesmo após várias tentativas, acho que ainda não entendi o processo, pois vou indo bem, me sentindo limpo e de repente tudo piora e eu me revolto e me afasto da prática. Mas sinto que estou suja e realmente preciso me limpar de muita coisa. Pois é, eu acho que eu te dei a resposta agora. Tá? Se pergunte, quem sou eu que me sinto suja? Que realmente preciso me limpar? Tá? Quando tu entende isso, de que não tem nada quebrado em ti, tu parte do princípio que tu és um ser perfeito, perfeita, fica mais fácil, porque tu começa a entender como as memórias querem que tu se veja quebrada, incapaz, sem merecimento, e todas as coisas. Por quê? Porque gera aquela emoção que é o alimento. Ela pega aquela energia, a tua energia vital, para se manter ali. Geralmente sustentando cenários desagradáveis. Tá? Então, quem está sujo aí é a memória. Anete, assim como a inspiração das palavras no FT, assim pode se dar com ferramentas? Sim, absolutamente. Uma pessoa pode sentir algo que para ela é uma ferramenta, isto é, que não seja aquela já existente? Sim, é isso mesmo. Pode ser uma imagem, né? Eu tenho uma ligação com o visual, por essa coisa de ser artista. Então, o visual para mim é forte. Eu tenho essa percepção dessa forma. Agora, tu pode ter com um objeto, o que seja. E é por um tempo determinado, essas ferramentas assim, temporárias. Agora, uma coisa mais definitiva, ela se apresenta com muita força. O portal é uma ferramenta que chegou dentro de uma orientação. Faça assim, utilizando a pilastra da paz do eu. Depois de algumas semanas, mudou para pilastra da paz do ser. E a explicação veio claramente do porquê que é o ser, né? Dentro desse processo da subida ao portal. Tá? Então, é ferramenta que tem uma devida utilidade e efeito. Agora, as pessoas todas podem ter suas próprias ferramentas conforme o momento que estão passando na vida, tá? E as próprias ferramentas tradicionais do Ho'oponopono, tem algumas com qual tu tem uma sintonia maior e tu usa durante um período de tempo e depois tu já não sente mais a ligação com aquilo, porque ela teve a sua razão de ser para aquele momento na tua vida. Então aí tu segue adiante e vai usando a ferramenta básica que é o te amo. Mas é uma boa observação, Anete. Essas questões, eu já passei muito por isso do entusiasmo da coisa, tudo melhorando e de repente começa a autossabotagem, aí tu percebe que a memória só vai te levar até um determinado lugar. Quando tu começa a enxergar a memória, ela se vê, ela bagunça tudo, deixa tudo de perna pro ar. Porque ela não quer se ver, ela não quer entregar o poder. Como explicar para outra pessoa que japamala não faz bem? Geralmente a pessoa pega japamala dentro de um entusiasmo,
de uma crença de que o Japamala vai empoderá-la, vai potencializar o uso das frases. Na realidade, não é assim. Tu não está mantrando as frases, não são mantras. O Japamala ele tem outra função, outra razão de ser. Mesmo sendo utilizando o número sagrado, 108 vezes, tem um monte de explicações. Ho'oponopono é simples dentro desse aspecto que tu sentiu a interferência, o incômodo, tu aplica, te amo, tu reconhece que a interferência está acontecendo e tu abençoa aquela interferência com te amo. Quando tu faz isso, tu está colocando nas mãos de Deus para resolver. Tá? Aí que está a humildade, é aí que está a ausência de prepotência, de achar que tu vai resolver tudo através do teu esforço mental e através de objetos e técnicas. Tá? Então não adianta argumentar. É só dizer para a pessoa, olha, uma coisa que me chamou a atenção, a primeira vez que eu vi alguém usando o Japamala e veio com essa conversa, é que tem esse aspecto da afirmação negativa das frases, que me foi falado lá por 2008, quando ainda era o início da minha prática, e foi uma pessoa dentro de Runa. Eu aprendi sobre Ho'oponopono originalmente em Runa, porque faz parte desse estudo da tradição havaiana. E a própria Morna teve um período dentro de Runa e ela usa do conceitual de nomes que são de Runa na estrutura do Ho'oponopono, da identidade própria que ela criou. Então, essa pessoa falou para mim que, olha, não se deve utilizar como exemplo, sinto muito, seguidamente. A partir do momento que tu pede a limpeza, usa o sinto muito, já é o reconhecimento de que tu não estava consciente e a coisa estava acontecendo. Agora, quando tu reconhece e diz sinto muito por isso ter acontecido, acabou, tu não precisa mais. Tu não precisa mais utilizar o sinto muito. Então, quando tu pega o Japamala e começa ali, sinto muito, sinto muito, sinto muito, resolveu a questão, e aí, sinto muito, dentro de um determinado assunto que tu estava limpando, aquele assunto ele vai voltar e com mais força. Então, é falta de discernimento, de percepção. A pessoa ela entra e vereda por uma coisa que falta consciência, realmente falta consciência e falta conhecimento da prática. Tá? E tem um monte de gente aí que nem papagaio repetindo a coisa sem a devida noção e o cuidado de que tem o poder essa palavra dessa forma. Então, são pequenos detalhes que se transformam numa coisa grande e dificultosa porque a pessoa não tem o devido cuidado. Valéria, eu peguei a explicação de que assunto se trata do seu livro, poderia resumir? Diz aqui, isso aqui foi algo que foi escrito pelo amigo Aldo Luiz, de Paula Fonseca, que participa desde o início, em 2007, ele e o Godofredo Florito, nós aqui em Niterói éramos muito unidos, eles agora moram em outros locais, e a gente descobriu o Ho'oponopono e começamos a trocar experiências e aprendizados. E como eu tive contato com o Dr. Len, e falo inglês e tudo, eu comecei a compartilhar com eles esses detalhes e coisas que eu estava recebendo do Dr. Len em inglês e da minha própria prática. E o Aldo, então, ele escreveu o prefácio desse livro e ele diz claramente que aqui relata a minha experiência, né? Que eu tive uma mudança de percepção a partir da aplicação
desse sistema, sistema psicofilosófico dos antigos povos havaianos, o Ho'oponopono. O processo Ho'oponopono Portal é o resultado dessa revelação pessoal, minha revelação. Portanto, não é um mero livro de autoajuda, e sim um livro que proporciona uma oportunidade de verdadeiro autoconhecimento para o leitor ao seguir a orientação e didática descrita. E realmente é didática, tem uma exemplificação de várias ferramentas, como aplicar, como usar. Então, é basicamente isso que eu posso dizer. É um livro de fácil leitura, mas precisa aplicar para realmente entender o que ele está propondo. Tá? Então, como eu disse, vai lá no soubem.com e você pode adquirir junto à Scarlett, no caso, tá? Olá, Marina Dias. Ok. A Scarlett diz, eu explico que Ho'oponopono não é mantra, é sentimento, isso. A chave é o sentimento. Luciana, boa noite. Ok. Opa, acabaram as perguntas aqui? Por favor, qualquer coisa que vocês queiram saber, que eu tenha a condição de explicar, pode colocar aqui, tá? Repetindo, a sessão de ontem já está no nosso canal no YouTube. Quem quiser fazer novamente a subida, ela agora é musicada, tem um acompanhamento musical que às vezes facilita a música, a pessoa assimilar o processo da subida. Tá? Essa é uma coisa que funciona bem nas vivências e nos workshops, porque nós temos essa possibilidade de usar da música para trazer a pessoa para um lugar onde ela pela ressonância, ela percebe o que é para ser feito. Boa noite, Divina Valério. A Scar dizendo para adquirir o livro Ho'oponopono, o portal Descoberto do Ser. Vá no site soubem.com, que é o nosso site principal, ou no WhatsApp com ela mesmo. Legal. Maria Denise diz que depois da FT de segunda-feira, toda segunda-feira a gente faz uma sessão de FT, é uma sessão paga, no caso, em função do trabalho desenvolvido, então é um curso, como eu digo, simbólico, mas isso te dá uma âncora no sentido de reconhecer o bem que tu está recebendo, e funciona bem. A Maria Denise teve umas revelações interessantes. Na sequência de sessões de FT que a gente tem feito, ela tem tido contato com memórias da infância. Então, são vários aspectos que ficaram encobertos e são esses que determinam decisões na vida da pessoa, e a pessoa não tem a percepção disso claramente, porque foi condicionado há muito tempo atrás. Minha gatinha fugiu, então eu falei, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grata. Quando a encontrei, não sentia vontade de falar, perdoe-me, sinto muito. É mesmo sentir, como falou Scarlett. Era intuitivo dizer, te amo, sou grata. Legal. Isso aí. Aí que está a maravilha da prática. É tu se conhecendo e reconhecendo o divino te orientando. Não está num livro. Né? O livro aqui, ele traz uma didática que te leva até esse lugar onde a intuição vai te mostrar as coisas. E precisa confiar. Então, a palavra é fé. Precisa ter fé. Tendo fé, tu tem a condição de realmente fazer uma limpeza bastante objetiva e com resultados. Né? Então, tem uma frase que eu uso nos workshops sobre o Unipiri, a criança interior, onde a gente tem até uma imagem que mostra lá, o passarinho ele canta porque ele é feliz, ou ele é feliz porque ele canta. Aí que está.
geralmente a gente entende as coisas de uma outra maneira. Achamos que precisamos primeiro fazer uma coisa para poder sermos felizes. Tem que ser feliz primeiro. É sentir, o sentimento é a chave, é sentir aquilo realizado, aquela felicidade, aquela percepção de abundância, de prosperidade, de felicidade, a energia da vida mesmo. Primeiro, para as coisas se realizarem. A energia que leva à manifestação é essa. A manifestação boa, né? Porque as manifestações ruins também são consequência de pensamento. E são perfeitas também, embora aparentemente imperfeitas. Bom, eu tenho uma. Eu estava examinando o material de um projeto que fizemos anos atrás, chamado A Proposta. E me pediram para refazer a proposta, reapresentá-la. Então, eu estou examinando isso. Se tem alguém aqui que fez a proposta e gostaria de ter essa experiência outra vez, como a gente diz, tudo é sentimento e tem tudo a ver a experiência para nós, em termos da proposta. Então, quem tem interesse nisso, por favor, se comunique conosco para a gente ver quando colocar esse material em pauta novamente. Rosângela, é possível você fazer FT ao vivo para termos um pouco mais de conhecimento? Sim, é possível. Eu fiz ontem. Tu pode ver o vídeo, tá? Porque agora a gente já não tem realmente tempo para fazer uma rodada, digamos assim, da FT. Mas no vídeo de ontem tem várias sequências que fizemos e tem um procedimento, um processo acontecendo ali de limpeza, bem interessante. Então dá uma olhada lá, tá? A Ana Lúcia Padilha colocou o link aqui do nosso canal. A Vânia Dias. Eu pratico todos os dias, porém não consigo me concentrar e meditar. E como vivo na minha casa com o marido agressivo, negativo, e uma mãe que reclama de tudo, negativo, e eu buscando estar diferente, está complicado. Tá, então, em primeiro lugar, saiba que as pessoas que estão em tua vida e que se apresentam como sendo negativas, né, e que te incomodam, essas pessoas elas estão ali confirmando o que tu acredita sobre si própria, tá? Difícil entender isso e se permitir isso, aceitar, nem pensar, mas, porque a gente sempre acha que é outro, né? Mas o outro está ali só confirmando o que a gente acredita sobre sermos vítimas. Então tu precisa limpar essa Vânia que está com esses julgamentos e dizendo isso. Tá? Essa Vânia, na realidade, ela não quer se concentrar, nem meditar. Ela tem uma vaga noção que tem algo errado, que quer mudar, visando uma melhora, mas lá no fundo não quer mudar. Tanto que as pessoas estão agindo dessa forma em relação a ti. Tá? Então, quando eu digo Vânia, é a Vânia personagem, é o ego. Tá? Então, relaxe, seja gentil consigo mesma, comece se abençoando, dizendo para ti mesma, eu te amo, eu me amo. Fale isso, tá? Porque tu precisa passar por esse processo de limpeza para se amar e, a partir daí, as pessoas em tua volta mudarem de posicionamento, de atitude em relação a ti. Tá? A mudança, ela começa aí dentro de ti. É por isso que o Dr. Léo fala, né? Onde começa a paz? A paz começa aí dentro.
Começa contigo. Na medida que tu encontra paz, tudo em tua volta começa também a se alinhar com a paz. E quem não tem essa capacidade, ou não está disposto, não consegue ficar, se afasta. Então tu não precisa nem argumentar, falar nada, tu simplesmente encontra a paz em ti, através desses processos do Ho'oponopono, e as coisas vão mudar para melhor rapidamente. Mas precisa começar contigo, tá? Senão tu vai ficar sempre achando que, se meu marido mudar, aí as coisas vão melhorar. Teu marido não vai mudar enquanto tu não mudar, tá? Respondendo para Rosângela, Scarlett, a sessão com a FT de ontem já está no YouTube. Tá, isso. A Nete diz, o Dr. Lenner direcionou tudo em um só desejo, que é estar na presença de Deus. Me passou isso agora em mente. Excelente, é isso aí mesmo. Tá? No geral, o que mais se vê é que, a partir dessa vontade egóica, querem estar nesse lugar de co-criador. Usa-se muito isso. Como eu falei ontem, é falta de humildade. Nós estamos aqui dentro desse aspecto de testemunhar a criação. O testemunhar a criação é louvar a divindade e a sua criação. Nós estamos aqui para isso. Esse reconhecimento de que somos uma centelha divina, mas não somos a divindade. Tem uma razão para isso. Então, qual a razão? A razão é para a gente ter essa relação com o divino em nós, que está ali responsável por nós, nesse aspecto do se descobrir, se conhecer, se revelar. E a gente se revela, se conhece através dos nossos talentos, nossas capacidades, e não é partindo daquele lugar que diz que precisamos nos consertarmos. Não tem nada quebrado. Quando tu entende isso, que não tem nada quebrado em ti, e que são as memórias rodando na mente que fazem com que a vida seja de limitação, tu já começa a enxergar a saída. E vem pelo sentimento mesmo. Boa, Anete, tá? Quando a gente está na presença de Deus, estamos como? Né? Estamos nus, despojados de todos esses enfeites e títulos e certificações e conhecimento acumulado, né, quântico, o que seja. Chegar nesse lugar requer limpeza. Estou querendo chegar lá. Divina Valério diz, para mim tem sido uma experiência maravilhosa. Eu tenho superado medos, depressões e muitas outras coisas. Tenho melhorado relacionamentos no trabalho. Então, tu está confirmando aquilo que estamos dizendo aqui, né? A mudança em nossa vida começa em nós, realmente. Como diz aquela frase de Gandhi, né? Seja a mudança que tu quer ver no mundo. Sônia, se só ouvindo já estou assim, tão feliz, tão confiante, preciso comprar os livros, já que, por enquanto, não posso encontrá-los pessoalmente. Mas tenho certeza que acontecerá. Por favor, oriente-me sobre os livros por mensagem. Tudo bem. Os livros que são recomendáveis são os do Joe Vitale, com certeza. Tem os outros aí, são outras versões, mas aí entra a questão da mistureba. Tá? Tem pessoas que, dentro da oportunidade de alavancar as suas disciplinas diversas, tem gente que lida com alquimia, com reiki, com isso, com aquilo. Aí, como o Ho'oponopono estava e está novamente em evidência, tentaram pegar o Ho'oponopono e encaixar naquilo que fazem. E é oportunismo.
e muitas vezes cria situações de complicação, que foi o caso do Japamala, consequência de uma pessoa que acha bacana e achou que podia juntar Ho'oponopono com isso. Complica. Tá? Então, esses outros livros eu não tenho como recomendar. Sinceramente, não tenho como recomendar. Tá? Principalmente porque não vi algumas sinopses, algumas coisas, mas está partindo dessas questões diversas, de pontos de vista de outras disciplinas. Tá? Eu acho que o Ho'oponopono a gente faz em todos os momentos, tudo que faz, em qualquer disciplina, com certeza. Mas ele é totalmente autossuficiente e completo em si. Tá? Tanto que eu uso com a AFT, mas é o Ho'oponopono ali, não é um conceitual de outro lugar modificando o Ho'oponopono. Ok, Divino. Encaminha as pessoas para o nosso conteúdo, tá? Como eu disse, tem um monte de coisa na internet, no YouTube, mas é muita coisa equivocada, que diz que é o Ho'oponopono, mas não é. E em função disso que eu estou falando, que é a simplicidade, passam longe disso. E algumas pessoas têm como se diz, a falta de noção de dizer, não faz mal, se tu está se sentindo bem fazendo desse jeito, então continua. Não, tu tem que alertar a pessoa. Tu está indo para o precipício, tu está tentando no labirinto, o labirinto do nada, como diz o amigo Aldo. Para que tu vai perder tempo no labirinto do nada ou por que tu vai pular de um precipício? Não precisa. É simples. Tá? O nosso material, o nosso conteúdo, ele é simples nesse sentido, não mistura as coisas. Tu vai pegar aquilo, vai aplicar, vai ter resultados e vai seguir com a tua vida. A gente não quer as pessoas presas a nós em termos de dependência com o nosso material. Não, tu pega, usa e amadurece com aquilo e segue em frente. É interessante ver, por exemplo, se tu for no nosso fórum Ho'oponopono, ele se iniciou em 2007. Aí ele chegou num ponto que eu tive que abrir um outro fórum para dar uma enxugada no material, no conteúdo, para ter os registros claros e não aquela coisa, muita coisa mental. Então, esse fórum atual ele é bem objetivo em termos do que ele oferece para a pessoa que está buscando informações e relatos sobre a prática. Algumas coisas eu coloquei nesse livro, a partir do fórum. O fórum me serviu como uma base boa para esse livro. Então, ali tem a orientação de pessoas que fizeram, aplicaram e seguiram em frente, né? Ok? Então, eu vou concluir. Agradeço aí a atenção. Ainda temos vaga, Rio de Janeiro, para quem quiser participar conosco nesse workshop de EFT com o Ho'oponopono. Como eu disse, a parte da manhã, vamos trabalhar essas questões da origem, tanto do Ho'oponopono quanto da EFT e como isso funciona, como é potencializada a limpeza em função da EFT. Aí a gente tem o almoço, tem vários locais, e o próprio hotel onde vamos realizar o evento tem um restaurante, aí fica ao critério de cada um. E aí na parte da tarde vamos fazer rodadas, trabalhar questões específicas sobre como as memórias se apresentam e como lidar com elas, tratá-las através da EFT, como o Ho'oponopono. Tá bom? Então, gratidão a todos. Lembrando que o site principal é o soubem.com. A partir dele, tu pode ir para o site do Ho'oponopono e para o site de produtos que nós temos de prata coloidal, ouro coloidal, que é tudo para o teu bem-estar, tua saúde,
reforçando o teu sistema imunológico e tudo mais, dê uma olhada lá e temos novidades aí a serem apresentadas. E eu quero saber também sobre o relançamento da proposta. De repente eu faço uma prévia disso para poder ver se tem cabimento mesmo fazer. Tá? Gratidão a todos, boa noite, na paz do ser. A gente se vê no sábado. Tudo de bom, tchau.